Nós temos orado, temos pedido e temos crido acerca de um mover de Deus nos nossos dias. Nós sempre acreditamos na premissa da honra às gerações passadas, sempre acreditamos na premissa de que você nunca será digno de escrever uma história que você não reconhece. Portanto, nós sempre afirmamos que quem não honra a história não é digno de escrevê-la. E nós cremos que da mesma maneira com a qual o Espírito Santo se moveu no passado, se moveu através dos apóstolos, se moveu através dos pais da igreja na era patrística, se moveu por intermédio dos reformadores e avivalistas e por intermédio também de nossos pais espirituais. O Senhor continua se movendo hoje. Muito tem o Senhor falado ao nosso coração acerca de clamarmos para que o Senhor faça mais uma vez, para que o Senhor derrame mais da porção do teu Espírito, para que o Senhor possa de fato chacoalhar as nossas estruturas, para que de fato tenhamos esse senso de responsabilidade, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor aumente a nossa ousadia, para que o Senhor aumente a nossa sede, para que o Senhor aumente a nossa fome. Nós temos pedido, temos clamado, esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos ser meros espectadores, mas queremos, na humildade do Espírito, nos portarmos como verdadeiros protagonistas daquilo que o Senhor fará nos nossos dias. Existe uma janela de oportunidade, eu diria que existe uma janela de Kairos que está diante de nós, e nós queremos ser fiéis, nós queremos ser visionários, nós queremos ser obedientes com aquilo que o Senhor há de realizar no nosso tempo, nos nossos dias e no nosso meio. E eu estou dizendo isso porque hoje eu quero trazer uma palavra que vai um pouco além do que simplesmente aquilo que eu acabei de liberar aqui para você. Porque uma coisa é nós sim termos esse desejo ardente por experimentarmos algo profundo. Uma coisa é sim nós mantermos uma chama no nosso coração em vivermos um cristianismo real, poderoso, palpável nos nossos dias. Agora, eu estava pensando essa semana, meditando acerca de algo. Por que que infelizmente os moveres passam? E o Senhor me pegou nesse clamor, porque é muito bonito se nós temos esse coração de desejarmos experimentar o mover. Mas a pergunta que eu te faço é: e se o Senhor derramar? Quais são as coisas que infelizmente acontecem, que talvez, mesmo quando o Senhor derrama, o mover vai embora? Porque, por exemplo, por mais que nós reconhecemos que existiram alguns avivamentos que penduraram por anos, que penduraram por décadas, outros até mesmo nós poderíamos afirmar que penduraram por séculos. A minha pergunta para você nessa noite é: ok, mas por que que acabou? Por que que passou? E eu acredito que a principal razão pela qual um grande mover de Deus se passa é porque aqueles que estavam vivendo esse mover não conseguiram transmitir o seu coração para a próxima geração. Você sabe, existe um padrão na história da igreja, de que o avivamento ele sempre finda quando não existe uma transmissão de coração aos filhos. Quando talvez você vive uma realidade de busca, você vive uma realidade de piedade e contemplação, mas os seus filhos não dão continuidade ao clamor que o Senhor colocou no seu coração. Portanto, hoje, eu quero até ir um pouco além, porque durante a conferência nós vamos clamar por avivamento, nós vamos clamar por mover de Deus, nós vamos honrar a história da igreja. Mas agora é como se eu já quero te conectar com o pós-conferência. Mas não é simplesmente o pós-conferência do mês que vem ou do ano que vem. É como se nós precisamos, desde agora, começar a conversar acerca das próximas décadas. E hoje, eu quero trazer então uma palavra intitulada A Responsabilidade com a Próxima Geração. Eu quero analisar com você 3 casos de homens de Deus, na palavra de Deus, que viveram um genuíno mover do Espírito. Infelizmente, 2 desses casos, eles não viram a perpetuação
daquilo que o Senhor usara cada um deles para manifestar. Mas por fim, eu quero trazer um caso, pela glória, pela graça de Deus, de alguém que viu seus filhos continuando aquilo que Deus havia usado para iniciar. E antes de trazer esses 3 casos, se nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de família. Por mais que eu reconheça que, de maneira específica, nessa sessão que nós realizamos à noite, muitos daqueles que talvez estão aqui me ouvindo presencialmente, pode ser que você seja solteiro, mas eu quero te falar uma coisa, desde já, você precisa se conectar com a responsabilidade que você vai ter que carregar, quando você não estiver mais solteiro. Inclusive, que o seu senso de responsabilidade, em como você deve se portar, durante os seus dias de solteirice, aumente ainda mais. Porque, acredite em mim, se você não tem um testemunho de santidade antes de se casar, não pense depois que o casamento tem poder para te transformar, porque casamento não muda a vida de ninguém, apenas Deus tem poder para mudar a sua vida. E se você é solteiro, tome muito cuidado em viver uma vida libertina, achando que você muda de vida depois que você casar. Pelo contrário, se você peca antes de se casar, o que vai acontecer é que você vai adulterar depois, porque você precisa aprender a viver em santidade antes de que você tenha condição de viver a promessa que Deus tem para você. Isso é muito sério. Então, por mais que você seja solteiro, guarde cada uma dessas palavras e se sinta um privilegiado por ouvi-las antes mesmo de filhos você tiver. Assim como também, se você é casado e ainda não possui filhos, eu profetizo que no tempo do Senhor, o Senhor há de abençoar você e vocês vão gerar. E eu quero profetizar que essa realidade vai estar viva e presente sobre a sua vida e sobre a sua família. A grande verdade é que existe sempre uma discussão acerca da salvação da família e da salvação do mundo. É como se eu poderia te fazer uma pergunta: o que é mais importante? Salvar a sua família ou salvar o mundo? Por um lado, alguns podem dizer que Davi salvou o mundo, mas perdeu a sua família. Por outro lado, alguém poderia lembrar que Noé salvou sua família, mas perdeu o mundo. Eu acredito que nós precisamos de ter uma perspectiva espiritual, que não é uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra. O projeto de Deus é que nós possamos juntos, com a nossa família, salvarmos o mundo. Não é a família ou o mundo, é a família e o mundo. O projeto de Deus é que possamos cumprir a obra que Ele nos designou, através da nossa família e pela nossa família. E o primeiro caso que eu quero trazer, eu quero incentivar você, por mais que hoje eu vou pedir para que seja projetado os versículos bíblicos, até porque hoje nós vamos navegar muito na palavra de Deus, em alguns momentos da palavra eu vou querer que a gente ganhe tempo, você só olhando aqui para a tela, mas eu quero incentivar você a abrir a sua Bíblia, e você entrar comigo em cada uma dessas histórias. Primeiro vamos viajar então para a cidade de Jerusalém, para os dias do reinado do rei Ezequias. Primeiro caso, para aqueles que gostam de tomar nota, a responsabilidade com a próxima geração. Primeiro caso, o caso de Ezequias. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Você só abre depois, preste atenção aqui que eu vou tecer alguns comentários e depois nós lemos o texto. Segundo Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Quantos abriram, diga amém. Vamos falar então sobre a vida, o reinado de Ezequias. Ezequias, acredito eu que grande parte daqueles que aqui hoje me ouvem, já ouviram falar acerca do testemunho desse grande homem de Deus, desse homem que foi íntegro aos olhos do Senhor, que foi o rei Ezequias. A palavra de Deus, inclusive, faz questão de mencionar acerca da fidelidade de coração que esse rei tivera durante toda a sua jornada, durante todo o seu reinado.
É interessante, eu até estava notando isso aqui ontem, porque o testemunho de Ezequias, ele chega a ponto de a Bíblia dizer que ninguém foi antes dele, ninguém foi semelhante, e depois dele, ninguém foi igual a ele. Ezequias, ele começou a reinar, ele era muito novo, ele tinha apenas 25 anos, quando ele se tornou rei de Judá. Você lembra que no tempo de Ezequias, a nação de Israel já havia sido dividida, porque obviamente nós sabemos que fora no tempo do reinado de Roboão, que nós temos a divisão, aonde 10 tribos se tornaram então o reino do norte, e Judá e Benjamim ficaram no sul. As 10 tribos, elas continuavam então com o nome da nação, nação de Israel, e as 2 tribos do sul, elas juntas simbolizavam aquilo que nós reconhecemos como sendo o reino de Judá. Jerusalém está aqui em Judá, e Ezequias era rei de Judá, ou seja, Ezequias era rei do reino do sul. Ezequias então com 25 anos começa a governar, e Ezequias governa o reino de Judá por 29 anos. O que isso significa então? Que Ezequias, ele governa dos 25 anos até os 54 anos, que foi quando ele morreu. Ele morre aos 54 anos, depois de 29 anos de governo, e nós reconhecemos o quão, de fato, louvável foi o tempo que o rei Ezequias esteve à frente da nação de Judá. Amados, agora, nós até reconhecemos que grande parte, inclusive, eu quero fazer questão de mencionar algo, porque olha que interessante, hoje, eu estou aqui para te falar a respeito da responsabilidade com a próxima geração. Então eu estou aqui para te alertar a respeito, por exemplo, do seu papel como pai, do seu papel como mãe, e do privilégio também que alguns que aqui me ouvem têm, de nascer em um berço, em um lar cristão, e de desde o princípio da sua vida ter condição de receber instruções bíblicas. Olha que coisa linda. Mas sabe qual é a verdade? É que Ezequias não teve o privilégio de crescer em um berço cristão. Ezequias, aliás, ele foi filho de um rei, que todos nós sabemos o quão terrível ele foi para a nação, e principalmente do ponto de vista espiritual, e nós nos referimos ao rei Acás. Ezequias então, ele não cresce tendo um pai como um exemplo de piedade, muito pelo contrário, o rei Acás era um rei idólatra, ele havia enchido a casa de Deus de idolatria. Agora, Ezequias, como um grande homem de Deus, ele foi usado por Deus para fazer uma verdadeira limpeza religiosa, uma verdadeira limpeza espiritual. Ezequias, ele reestabelece o culto original, o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Ezequias, ele tira todos os ídolos, e ele então é usado por Deus para um grande despertamento espiritual nos seus dias. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Mas sabe o que é interessante? Por mais que eu disse para você, e esse é o ponto que eu pedi para que você abrisse na sua Bíblia, de que ele começa a reinar com 25 anos, ele morre aos 54 anos, mas o fato é que aos 39 anos, acontece inclusive aquilo que é um dos episódios mais conhecidos da trajetória de Ezequias. E talvez eu pense que quando nós citamos o rei Ezequias, seja talvez o primeiro episódio que vem à sua mente acerca da história do rei Ezequias, que foi o fato de que aos 39 anos, ele é surpreendido com uma grave enfermidade. Estava até comentando hoje pela manhã, o quão interessante é você imaginar que ele foi surpreendido nessa idade, porque muitos dizem que, por exemplo, que o ponto mais alto da vida de um homem aqui na terra é aos 40 anos de idade, aonde tem-se um casamento daquilo que nós chamamos de experiência e vitalidade, porque um homem aos seus 40 anos de idade, ele já possui uma experiência, ele já é alguém que teve, de fato, grandes acontecimentos na sua vida que o forjaram como homem. Então não é mais um menininho que está começando. Uma pessoa que viveu 4 décadas, ela tem uma bagagem considerável.
Por outro lado, aos 40 anos, você ainda tem um vigor físico, você ainda tem uma capacidade, talvez de um alto rendimento físico, e a junção do vigor físico com essa experiência adquirida na trajetória, faz com que o ponto mais alto de um homem seja aos 40 anos de idade. Até porque depois disso, por mais que a experiência vai obviamente só aumentar, o vigor físico tende a começar a diminuir. Mas qual é o ponto? Que aos 39 anos de idade, Ezequias, ele então foi surpreendido com uma grave enfermidade, e esse foi o ponto que eu pedi para você abrir a Bíblia. A Escritura diz que ele foi surpreendido por úlceras, e eu gostaria que você então lesse aqui comigo o que está escrito, 2 Reis, capítulo 20, verso 1, vamos ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias aqui tinha 39 anos de idade, e a palavra de Deus diz que veio ter com ele o profeta Isaías, e olha que coisa poderosa, principalmente porque depois você vai ver o que aconteceu com esse homem. Olha qual foi a palavra que Deus usa Isaías para liberar sobre a vida de Ezequias. Assim diz o Senhor: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando Ezequias então, surpreendentemente, estava acometido dessa enfermidade, essa enfermidade era a enfermidade de morte, ele recebe uma palavra da parte de Deus por intermédio do profeta Isaías: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Todo homem não pode se dar ao luxo de chegar o tempo da sua partida sem ter colocado a sua casa em ordem. Talvez poderíamos afirmar que a maior responsabilidade de um homem é colocar a sua casa em ordem. Agora, o texto vai continuar, e conforme nós leremos aqui, venha comigo, verso 2 em diante. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ou seja, olha que interessante, no exato momento aonde então Isaías chega, então vem comigo nessa cena, nós estamos no palácio real em Jerusalém, no reino de Judá, no tempo do rei Ezequias. Deus usa o principal profeta da nação, Isaías, para virar para Ezequias e dizer: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque é chegado o tempo da sua partida. Isaías libera a palavra e depois sai, mas a Escritura diz que quando Ezequias ouve essa palavra, Ezequias então se volta para a parede, e Ezequias começa a clamar ao Senhor. Ezequias pede misericórdia, e aqui eu quero abrir um primeiro parênteses, porque esse comentário não é simplesmente a continuação daquilo que eu estou propondo liberar sobre a vida de vocês, mas é simplesmente uma oportunidade que nós temos de aprender com aquilo que está escrito, que nós acabamos de ler. Nós servimos a um Deus que responde orações, nós servimos a um Deus que atende súplicas, nós servimos a um Deus que se compadece com as nossas lágrimas. E aqui diz que Ezequias chorou muitíssimo. Aqui diz que Ezequias suplicou. E sabe o que aconteceu? O resultado, verso 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Olha que coisa poderosa. Deus decide ser benevolente com Ezequias. Deus decidiu atender a súplica de Ezequias. Amados, é claro que todos nós precisamos ter em mente o fato de que a bondade de Deus independe das circunstâncias, que a bondade de Deus é ultra circunstancial,
que Deus não é bom simplesmente se algo que está acontecendo, teoricamente, é favorável aos nossos olhos. Não importa o que nos aconteça, Deus sempre será bom, e Ele continua sendo bom. Mas aqui eu estou destacando com você o fato de que nós temos uma súplica atendida. O nosso Deus, Ele responde ao nosso clamor. Isaquias clamou, e Deus decidiu então entregar o pedido de Ezequias. Portanto, você pode viver em paz, você pode fazer pedidos ao Senhor. O que você sempre tem que ter é o coração de que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, mesmo se essa vontade for diferente da sua. Agora, pensa que cena engraçada. Isaías, que tinha ido lá na casa de Ezequias dizer para ele que ele iria morrer, ele já estava indo embora. E o mais louco é que aqui diz, volta só no verso 4, aqui diz que antes que Isaías tivesse saído da cidade. Olha que coisa doida. Isaías tinha ido lá, tinha liberado a palavra, agora Isaías já estava indo embora. Eu quero abrir aqui um segundo parênteses. Como nós precisamos de profetas hoje em dia que são como Isaías, que ouvem a Deus e obedecem a Deus independente daquilo que os outros podem pensar. Porque pensa se nós fôssemos Isaías. Eu estou indo embora, depois de ter feito a missão que o Senhor me pediu para fazer, e Deus vira para mim e fala assim: meu filho, volta lá agora e fala tudo o contrário que eu te pedi para você falar. Porque primeiro ele fala que Ezequias ia morrer, aí agora, antes de ir embora da cidade, ele vira e fala assim: olha, esse clamor foi atendido, então pode falar para ele que ele não vai morrer mais. Senhor, mas o Senhor está de brincadeira comigo. Mas que história que é essa? Que o povo vai achar? Que tipo de profeta que sou eu? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra coisa. Será que nós temos esse coração de simplesmente sermos usados por Deus, não importando o quão conveniente isso pode parecer aos outros? Isaías, ele inclusive obedece sem questionar. Isaías volta e faz tudo o que Deus tinha pedido para ele fazer. Ele volta e fala: olha, Deus ouviu a sua oração, você não vai morrer mais. Olha que coisa louca, olha que coisa poderosa. Quem está aqui comigo? E a palavra do Senhor diz, verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. Sabe o que estava acontecendo? Que eu não havia mencionado anteriormente, mas além do fato dele ser surpreendido com uma grave enfermidade, se você ler todo o contexto, a conjuntura histórica que estava acontecendo aqui, é que o reino do norte, ou seja, aquelas 10 tribos que não estavam debaixo do reinado de Ezequias, estava sofrendo invasão do Império Assírio, e existia rumores e possibilidade de que a Assíria descesse e atacasse também Jerusalém e Judá. E Deus não apenas curou Ezequias, como Deus também disse a Ezequias: e não se preocupe com os assírios, porque eu também, além de curar você, eu vou guardar Jerusalém e eu vou guardar Judá. E Deus fez tudo aquilo que ele prometera. E Deus acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. Por isso que depois ele acaba morrendo apenas, como nós dissemos aqui anteriormente, aos 54 anos. Amados, esse poderia ter sido o fim da história de Ezequias. Mas infelizmente não foi. Infelizmente, esse não foi o final da trajetória do reinado de Ezequias. Sabe o que acontece? Nos 15 anos que ele ganha do Senhor, já era para o homem nem estar aqui mais, ele perde o coração. Até dói o nosso coração de pensar uma coisa dessa, né? Vamos lá para Jeremias, vamos lá para o livro de Crônicas, não precisa de você abrir, só vou mostrar aqui, 2 Crônicas 32, verso 24,
Pode continuar no capítulo 20, porque nós vamos voltar para o capítulo 20. Se você perceber, no livro de Crônicas, nós também temos o mesmo relato dessa história. E aqui nós lemos que naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Quais dias? Os dias narrados em 2 Reis capítulo 20, que é o capítulo que nós estamos abertos. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Que sinal que é esse? Se você continuasse lendo o capítulo 20, você ia perceber inclusive que depois de Ezequias ter recebido mais 15 anos de vida, Deus ainda deu um sinal de que ele estava fazendo aquele milagre, que é o relógio de Acaz. Essa é uma outra história, eu não vou entrar em detalhes porque não precisa, mas esse é o sinal que a palavra de Deus está se referindo, que está lá no capítulo 20, 2 Reis, que nós estamos lendo. Mas olha o que aconteceu um versículo depois. Mas, o que acontece com Ezequias? Não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias não correspondeu aos benefícios que ele tinha recebido de Deus. Que triste. Alguém que recebeu um benefício de Deus, mas não correspondeu ao benefício que recebeu de Deus. Pelo contrário, ele perde o coração. E quando que ele perde o coração? Volta agora para o capítulo onde nós estamos, o capítulo 20, vamos lá para o verso 12 do capítulo 20, olha o que aconteceu. Antes de eu ler, eu já vou te contextualizar e depois a gente lê. Como Ezequias estava doente, o Império Babilônico decidiu enviar uma comitiva para fazer uma visita a Ezequias e prestar solidariedade a Ezequias. Então, a escritura diz que nesse tempo, verso 12, 2 Reis 20, 12, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Verso 13, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Quando o rei da Babilônia envia uma comitiva para entregar uma carta e um presente, Ezequias então, ele pega esses mensageiros do Império Babilônico e ele faz com eles um tour sobre o seu palácio, e ele abre todos os seus tesouros. E antes de eu fazer um terceiro parênteses aqui na pregação de hoje, eu quero só tecer um comentário acerca do motivo pelo qual nós estamos citando isso. É que esse acontecimento comprova as palavras escritas no livro de Crônicas. Por quê? Porque em todo o contexto onde Ezequias está mostrando aquilo que tinha, ele não exalta o nome do Senhor nenhuma vez. Pelo contrário, ele está aqui com uma postura de mostrar o quão grande ele era, o quão poderoso ele era, o quão rico ele era, tudo que ele tinha. Ele então pega essas pessoas e ele mostra todos os seus tesouros, exaltando aquilo que na cabeça dele ele tinha conquistado. Mas como já está escrito em João capítulo 3, verso 27, o homem nada tem se do alto não lhe for dado. E Ezequias não libera nenhuma palavra de exaltação a Deus. Ezequias em nenhum momento atribui a honra e a glória a Deus, que inclusive havia lhe curado. Mas não, ele quis simplesmente transparecer uma imagem de que ele era o Todo-Poderoso. E conforme Crônicas relata, ele perde o coração. Amados, e o parênteses inclusive que eu quero trazer aqui, então o primeiro parênteses que eu te disse, que você pode e deve suplicar ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que atende súplica. O segundo parênteses que eu disse aqui para você hoje, é que nós devemos ser como o profeta Isaías, e muitas vezes precisamos ter ousadia de falar o que Deus está nos mandando, mesmo que isso pareça até ser contraditório.
Mas o terceiro parêntese que eu quero trazer nessa noite: tome cuidado para quem você abre os tesouros que Deus te deu. Tome cuidado para quem você libera acesso à intimidade da sua casa. Toma cuidado para quem você mostra o que Deus te dá. Sabe o que é triste? É que Ezequias não tinha noção que esse império que estava lá prestando solidariedade, depois iria entrar e saquear tudo que eles tinham. Porque depois o Império Babilônico, diferente do Império Assírio, o Império Babilônico levou o povo de Deus cativo por 70 anos. Então, terceiro e último parêntese da noite: tome muito cuidado para quem você abre a sua intimidade, para quem você abre a sua casa e para quem você abre seus tesouros. Agora, o que eu quero te mostrar aqui é que o fato dele ter perdido o coração, isso foi mal aos olhos do Senhor. E olha qual que é a resposta, vamos continuar lendo. Olha qual que é a resposta de Deus. Então Isaías o profeta, verso 14, segundo Reis 20:14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Verso 16: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Para piorar, verso 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha o que acontece aqui. Olha que coisa forte. Deus usa Isaías para virar para Ezequias e dizer: olha, o que você fez foi mal aos olhos do Senhor. E haverão dias aonde esses que vieram aqui e que você se exaltou e não deu a glória a Deus, eles vão tirar tudo que vocês têm. E pasme para o versículo 18. Isaías contou para Ezequias os seus próprios filhos. Ele está falando dos filhos, ele está falando da descendência de Ezequias. Ele está aqui contando: sabe o que vai acontecer com a sua próxima geração? Ou com as próximas gerações que virão através de você? Eles serão levados, presos, cativos, e ainda serão castrados, porque eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí eu quero te fazer uma pergunta: se você é pai e recebe uma palavra dessa, se você é pai e alguém te conta, sabe o que vai acontecer com a sua descendência? A sua descendência vai presa. Sabe o que vai acontecer com a sua descendência? A sua descendência vai escrava. Sabe o que vai acontecer com a sua descendência? Os seus filhos serão castrados. Se você é pai e ouvir uma coisa dessa, o que você pensa? Verso 19, está escrito: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Ezequias achou a palavra boa? Como que você pode ouvir que vai acontecer isso com as próximas gerações, com os seus descendentes, e você acha uma palavra dessa boa? E aí eu quero te contar uma coisa muito forte. Tem coisa, ou tem coisas, que os homens não têm coragem de falar, mas pensam. E eu quero te falar uma coisa: tome muito cuidado, não apenas com o que você fala, mas com o que você pensa. Porque sim, pessoas da terra conhecem o que você fala, mas o Deus que está no céu conhece o pensamento que está dentro de você. E aprove a escritura que foi inspirada por Deus relatar o que Ezequias pensou. E sabe o que Ezequias pensou? Boa essa palavra, pois haverá paz e segurança em meus dias. Sabe por que Ezequias achou essa palavra boa? Em outras palavras, porque
quando a coisa pegar fogo, eu não vou estar mais aqui. O que Ezequias está falando é, que bom saber que tudo vai virar ruína depois que eu já tiver partido. O que Ezequias está falando é, olha, eu não me importo com o que vai acontecer depois de mim. Pelo menos eu estou feliz, porque durante os meus dias haverá paz. Ezequias, ele demonstrou uma total, uma completa indiferença com aquilo que os seus próprios filhos viveriam. Boa essa palavra, no meu tempo tem paz, não estou preocupado com o que vai vir após mim. Eu quero te falar uma coisa, os avivamentos se perdem quando existe uma geração de pais que não estão preocupados com aquilo que os seus filhos viverão. Esse é o caso de Ezequias. Sabe qual foi o final dessa história? Vou te contar o final dessa história. Vai lá para o verso 21, 2 Reis 20, verso 21. A escritura diz: descansou Ezequias. O que é descansar aqui? Morreu, faleceu. E a escritura diz: e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Agora, vai para o verso 1 do capítulo 21. Aqui está escrito que Manassés começa a reinar. Naqueles dias, 21, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba. Olha que coisa interessante. Ezequias começa a reinar muito novo. Ezequias começa a reinar, ele tinha 25 anos. Mas Manassés, seu filho, começa a reinar, ele tinha 12 anos. Manassés reinou por 55 anos, em toda a história monárquica do Antigo Testamento da nação de Israel. Nenhum outro reinou mais tempo do que Manassés. Manassés foi aquele que teve o maior tempo de reinado. E eu quero te contar uma coisa, esse homem que reinou por 55 anos, ele foi o pior rei da história da nação, do povo de Deus. Nenhum outro foi mais terrível do que Manassés. Nenhum outro causou tanta dor mais do que Manassés. Sabe por quê? Porque um pai, com licença pela expressão que eu vou usar, estava pouco se lixando com aquilo que aconteceria no tempo do seu filho. Se nós pararmos para pensar, se quando Ezequias morre, Manassés tinha 12 anos, o que isso significa? Que quantos anos, olha aqui para mim, se quando Ezequias morre, Manassés tinha 12 anos, isso significa que Manassés nasceu 3 anos depois do episódio em que Ezequias tinha ficado doente e tinha recebido uma palavra de Deus: põe em ordem a sua casa. Por quê? Porque se Ezequias só viveu mais 15 anos, quer dizer que 3 anos depois Manassés nasceu. E eu fico pensando, vem comigo, Ezequias já sabia quando ele ia partir. Por quê? Porque ele recebeu mais 15 anos. Quer dizer uma coisa, que o homem já vivia em contagem regressiva. Agora pensa, você sabe que você vai falecer. Se quando então, se passaram 3 anos, Manassés nasce, é como se Ezequias poderia ter pensado: eu só vou ter 12 anos com esse menino. E Deus envia o profeta da nação para me falar: coloque em ordem a tua casa. Em outras palavras, qual deveria ter sido a maior atribuição de vida de Ezequias? Ter treinado Manassés. Ezequias deveria ter pensado: eu vou ter que discipular esse menino, eu vou ter que transmitir um coração para esse menino, eu vou ter que ensinar esse menino o caminho pelo qual ele deve andar. Sabe por quê? Porque daqui 12 anos eu não vou estar aqui mais. Mas Ezequias, que sim, havia sido um rei extraordinário, havia sim sido um homem temente a Deus,
havia sim sido um rei vitorioso em batalhas, ele falhou em criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Sabe qual foi o resultado disso? Vamos lá, eu vou te mostrar. Verso 2, olha o que está escrito: fez ele o que era mal. Agora nós estamos falando de Manassés. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois, olha o que Manassés fez: tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Lembra que eu te contei? Acás, avô de Manassés e pai de Ezequias, tinha sido um homem terrível, idólatra. Ezequias produz uma verdadeira revolução religiosa e espiritual. Ezequias destrói os altares a outros ídolos. Ezequias, como eu te disse, reestabelece o culto original, o culto verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso. Mas aqui diz que Manassés, ele levantou os altares que o seu pai havia destruído, altares a Baal. Ele fez um poste ídolo, como fizera Acabe. E olha o que está escrito, a história continua: edificou altares, verso 4, na casa do Senhor. Verso 5, verso 6, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, meu Deus, tratava com médiuns e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Olha o que esse homem fez. Mas vamos mais, vamos até para finalizar, porque se a gente ler tudo eu vou ficar indignado aqui. Verso 16, vamos então só para o final da história. Verso 16, além disso, segundo Reis 21:16, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Esse homem, ele banhou a cidade de Jerusalém de sangue inocente. E digo mais, foi o homem que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. O profeta que Deus havia usado para virar para Ezequias e falar: Ezequias, põe ordem em sua casa. O filho do homem que recebeu essa palavra, e que nasceu 3 anos depois que o seu pai tinha recebido essa palavra, manda serrar esse profeta ao meio. Mas você lembra do que aconteceu? Quando Isaías tinha falado: olha, seus filhos vão ter um grande problema. Ezequias pensou: boa essa palavra, o problema é deles, não é meu. Não vai adiantar se nós clamarmos por um avivamento, se nós clamarmos por um mover, e se nós até mesmo experimentarmos o que clamamos, se nós não tivermos responsabilidade com a próxima geração. Finalizo o caso de Ezequias, que é assim o que eu mais tinha preparado, até porque eu ia pregar só sobre isso. Eu só decidi colocar outras coisas para a palavra não terminar esse trem pesado, ruim, né? Tem que terminar bom, aleluia. Jeremias capítulo 15, verso 1. O profeta Jeremias está aqui liberando uma palavra acerca, eu vou abrir aqui na minha Bíblia também para ler. O profeta Jeremias está aqui liberando uma palavra acerca do cativeiro babilônico. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel. Sabe por que Jeremias cita Moisés e Samuel? Porque Moisés e Samuel são os 2 maiores intercessores do Antigo Testamento. Ainda que fosse Moisés e Samuel pedindo, se pusessem diante de mim meu coração, ainda assim não se inclinaria para esse povo.
Verso 2: quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes: assim diz o Senhor, o que é para a morte é para a morte, o que é para a espada é para a espada, o que é para a fome é para a fome, o que é para cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Verso 4: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias. Sabe o que isso nos mostra? Que sabe aonde nasceu o cativeiro babilônico? Sabe aonde nasceu esse tempo que destruiu o templo de Jerusalém e que levou o povo de Judá preso por 70 anos em um amargo cativeiro? O útero que gestou o cativeiro babilônico foi a casa de Ezequias. Que o Senhor nos livre de sermos um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus, mas gerarmos Manassés. Segundo caso, o caso de Samuel. Vamos para 1 Samuel capítulo 12. Olha que interessante, eu vou só passar por esse caso rápido, porque talvez é um caso que nos choca. Eu não sei você, mas esse caso me choca. Amados, porque falar de Samuel, inclusive eu quero abrir aqui no capítulo 12, para você ter noção quem que é Samuel. Samuel é um homem maravilhoso. Samuel é um homem de Deus notável. Samuel, irmãos, é um homem que nos chama muita atenção. É um homem muito admirável. Inclusive eu mesmo já citei aqui nesse púlpito várias vezes que Samuel é o único personagem do Antigo Testamento que tinha 3 ministérios. Samuel, ele era profeta, todos nós sabemos. Samuel era sacerdote e Samuel era juiz. Samuel foi o último juiz, e até poderíamos afirmar que Samuel foi o principal juiz. Agora, presta atenção, esse homem ao mesmo tempo era sacerdote e juiz. Olha que coisa interessante, estamos em semana de pleito eleitoral no território brasileiro, as eleições municipais, para a Câmara de Vereadores e para o exercício do poder executivo na esfera municipal, a prefeitura. Vamos lá, pensa, um homem que tem ao mesmo tempo uma atribuição sacerdotal e uma atribuição política. Samuel ao mesmo tempo tinha uma atribuição religiosa e uma atribuição política. Ele atuava na esfera da religião e atuava na esfera da política. E aí, vamos falar então de política? Olha o testemunho desse homem. No capítulo 12 do seu primeiro livro, nós temos aqui o relato de como foi o final, como foi o testemunho do final da trajetória de Samuel. Eu fico pensando se aquilo que nós leremos agora poderia ser atribuído talvez a algum homem que recebera de Deus o chamado por servir toda a sua vida no Distrito Federal. Será que nós encontraríamos um homem com esse testemunho? Só para você ver aqui o tamanho da retidão, o tamanho do caráter, o tamanho da integridade do profeta, sacerdote e juiz Samuel. A escritura diz, 1 Samuel 12:1, então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Verso 2, agora pois, eis que tendes o rei à vossa frente. E aí, olha o que Samuel fala: já envelheci, estou cheio de câncer, meus filhos estão convosco. E olha o que ele fala: o meu procedimento esteve diante de vocês, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Que dia de hoje é esse? É o dia que, obviamente, estava aqui simbolizando o final da sua trajetória, porque ele disse: eu já envelheci. Então ele estava falando para o povo: vocês conhecem o meu testemunho, vocês conhecem a minha conduta, vocês conhecem a minha história. Aí ele continua, verso 3, eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. E ele começa a perguntar para o povo: de quem tomei o boi? De quem tomei o jumento?
A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Me fala se isso aconteceu, porque se aconteceu, eu vou-lo restituirei. Mas sabe o que está escrito? Verso 4, olha o testemunho do povo, o testemunho da nação, perante um homem de uma vida inteira, servindo na esfera da igreja e na esfera da política, do governo humano. Então responderam: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, e nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Louvado seja o Senhor por um testemunho como esse. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunho de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o meu povo confirmou: Deus é testemunha. Meu Deus, que exemplo de integridade, que exemplo de caráter. Isso é poderoso. Se o primeiro caso é o caso de Ezequias, o segundo caso é o caso de Samuel. Sabe por quê? Porque infelizmente Samuel não alcançou êxito em todas as áreas da sua vida. Teve uma área da vida de Samuel que ele não alcançou o tamanho êxito ou o tamanho testemunho. Vamos voltar 4 capítulos desse mesmo livro. Capítulo 8 de 1 Samuel. Capítulo 8, eu vou ler desde o verso 1. Olha o que está escrito: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Nota de rodapé: quem constituía juízes? Deus. Quem está constituindo aqui? Samuel. Quem que Samuel constituiu? Seus filhos. Obviamente nós vamos ler aqui, os filhos dele não tinham retidão para poder ocupar essa posição. Samuel aqui, ele pecou, nepotismo. Verso 3, olha o relato acerca dos filhos de Samuel. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. É como se talvez os meninos cresceram com o pai, lidando com dinheiro, sem tomar nenhum centavo, e eles pensaram: rapaz, esse tanto dinheiro, se for a gente, nós vamos aproveitar dessa posição. Sabe o que aconteceu? Verso 4, então os anciãos todos de Israel, olha que coisa triste, aqui não fala alguns anciãos, aqui fala todos os anciãos de Israel. Eles viraram e falaram para Samuel: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então Samuel, faça-nos um favor, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Olha que coisa triste, irmãos. Em outras palavras, os anciãos viraram para ele e falaram: ó, Samuel, o seu testemunho a gente respeita, nós nos submetemos a ele, mas os dos seus filhos não dá. Então, por favor, nos constitua um rei. Olha que coisa triste. Sabe por que eu quis trazer aqui o caso de Samuel? Porque eu afirmei para você que o útero que gestou o cativeiro babilônico foi a casa de Ezequias. E olha que coisa triste, o útero que gestou o início da monarquia foi a casa de Samuel. Aquele povo vivia um governo teocrático, era o governo do próprio Deus. A teocracia, teo-Deus, cracia, povo, governo de Deus, democracia, governo do povo, teocracia, governo de Deus, monarquia é o governo de um monarca. O povo que era governado pelo próprio Deus, agora estava pedindo um rei, porque Samuel colocou seus filhos que não tinham o coração que ele tinha. Que
coisa triste. E eu fico pensando, se Samuel falhou nessa missão, coloquemos as nossas barbas de molho. Amados, hoje eu quero finalizar então liberando um coração para você. Os nossos filhos, eles podem ser um fenômeno de sucesso no mundo, mas se falharem em andarem com Deus, seus troféus de nada valerão. O que adiantaria os nossos filhos ganharem o mundo inteiro e perderem as suas almas? Nós estamos em uma corrida de revezamento, e se falharmos em passar o bastão para a próxima geração, teremos perdido o motivo de aqui estarmos. Vamos parar de hipocrisia e vamos reconhecer que nós, por mais que sim, celebramos o fato de que grandes coisas o Senhor tem feito na nossa nação, mas a batalha espiritual é grande. Muitos se levantam contra o evangelho puro, simples e verdadeiro, o evangelho da cruz, o evangelho da abnegação, o evangelho que é contra o seu ego. Muito fácil pôr uma faixa na testa 100% Jesus. O difícil é andar como Jesus andou. Tem muita mistura, tem muita impureza, tem muita hipocrisia. Nós vivemos dias onde a fé genuína é terrivelmente atacada. A cristofobia está aumentando. Vivemos em um país onde aparentemente temos liberdade de ir e vir, mas eu quero te falar uma coisa: tudo está lutando contra o cristianismo verdadeiro. A nossa imprensa é cristofóbica, as nossas cortes são cristofóbicas, as nossas universidades são cristofóbicas. Vai lá servir a Deus com interesse e pureza de coração no campus universitário e conversa comigo depois. Sabe por que eu estou te mostrando isso? Para te relembrar e para te chacoalhar que as janelas abertas pelas quais os nossos filhos estão vendo o mundo, todas elas estão os convidando para rejeitarem o cristianismo que nós servimos. E vai chegar um momento que os nossos filhos vão ter que encarar o mundo lá fora. A estatística no Brasil diz que mais de 50% de filhos de crentes se desviam quando fazem faculdade. 50%. Nós vamos fazer a conferência daqui 2 semanas. Nós vamos clamar por um mover. Nós vamos clamar por uma reforma. Mas eu quero te lembrar, agora em outubro, a reforma faz aniversário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu te pergunto, e a Europa tem motivo para celebrar? Como que está o cristianismo no continente que foi o berço da reforma? Templos vazios. Por quê? Porque pais falharam em passar o bastão aos seus filhos. Esses dias nós temos muito falado aqui a respeito de histórias de avivamentos. E a Inglaterra de grandes avivamentos? E a Inglaterra de John Wesley? E a Inglaterra de George Whitefield? E a Inglaterra de Charles Spurgeon? E a Inglaterra de Martin Lloyd Jones? E a Inglaterra de John Stott? Hoje, apenas 4% dos ingleses servem a Deus. Templos vazios. Ou outros que foram vendidos se tornaram bares, boates e até mesmo mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque uma geração não se preocupou com o que haveria de vir depois dos seus dias. E eu finalizo hoje te contando o terceiro e último caso. O caso de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor pelo caso de Abraão. Amados, eu gostaria hoje de te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós vemos que cada pessoa tem uma missão muito específica. Você já reparou isso? Você já reparou que Moisés recebe uma missão específica de Deus? Qual foi a missão específica que Moisés recebeu de Deus? Que você seja instrumento para libertar o meu povo da escravidão de Faraó. Josué recebe uma missão específica de Deus: seja você instrumento para introduzir o meu povo na terra que eu prometi a eles. Davi recebe uma missão específica de Deus: você vai ser instrumento para unir uma nação dividida. Salomão recebe uma missão específica de Deus: você vai ser usado para construir o meu templo. Neemias recebe uma missão específica de Deus: você vai ser usado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. João Batista recebe uma missão específica de Deus: você vai ser aquele que vai preparar o caminho para o Messias. Pedro recebe uma missão específica de Deus: você vai ser usado para abrir a porta do evangelho aos gentios. Paulo recebe uma missão específica de Deus: você vai ser usado para espalhar esse evangelho nos lugares mais rincões da terra. Mas eu quero te perguntar, qual foi a missão que Abraão recebeu de Deus? Gênesis capítulo 18, verso 18. A escritura diz, olha aqui para mim, não precisa de você abrir: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19: Abraão, eu te escolhi. Sabe para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa, e depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. A grande missão de Abraão foi criar os seus filhos no caminho do Senhor. Sabe o que acontece? Eu e você estamos aqui porque nós somos os filhos de Abraão. Porque sabe quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão não são apenas aqueles cujo seu sangue passa em suas veias, mas os filhos de Abraão são todos aqueles cuja fé de Abraão habita em seu coração. Se a fé de Abraão habita em seu coração, você é filho de Abraão. Nós estamos aqui porque um pai não negligenciou a transmissão daquilo que recebera de Deus ao seu filho. Nós servimos a um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós servimos a um Deus que é geracional. E a nossa maior missão de vida é a transmissão do legado aos nossos filhos. Qual era o sinal, o pacto dos filhos de Abraão? Circuncisão. Qual era o lugar que a circuncisão tocava? O órgão reprodutor masculino, para deixar claro para cada menino que nascia: você tem o mesmo compromisso que o seu pai. E hoje na nova aliança, a circuncisão é de coração. Sabe o que significa? Que nós devemos lembrar de pai para filho: meu filho, você tem no seu coração a mesma fé que o seu pai tem. Deus te chamou para que você ensine os seus filhos, os seus netos, as mesmas verdades que um dia alcançaram a sua vida. Mas infelizmente, nós vivemos uma geração onde muitos têm lutado com muito mais afinco para dar uma boa casa aos seus filhos, boas roupas, pagar uma boa escola, para que eles tenham sucesso profissional, do que estão empenhados na mesma proporção ou em uma maior proporção em ver os seus filhos convertidos a Jesus Cristo. Não tem nada contra você dar o melhor dessa terra para o seu filho. O problema é se você dá para ele só o que é dessa terra e não ser instrumento para que ele receba a vida eterna. Não podemos abrir mão de ver as futuras gerações comprometidas com o nosso Deus. E eu finalizo apenas liberando aqui uma overdose de versículos bíblicos que testificam as palavras que o Espírito Santo deseja liberar à nossa igreja nessa noite.
Não precisa de você abrir, se você quiser apenas tomar nota. Eu vou ler aqui 4 versículos, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Versos 6 e 7, a escritura diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E digo mais: e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, inculque a palavra de Deus nos seus filhos. Salmos capítulo 44, verso de número 1, a escritura diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, os nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Que Deus levante aqui pais para contar para os seus filhos os feitos de Deus. Isso aqui é o relato dos filhos. Ah, Senhor, nós ouvimos o que os nossos pais nos contaram, aquilo que o Senhor fez nos dias deles. Provérbios capítulo 22, verso de número 6, um versículo muito conhecido: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E por fim, Salmos capítulo 78, verso 3, 4, depois eu leio o 6 e o 7, a escritura diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Versos 6 e 7 para encerrar: ele a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança. Sabe o que é poderoso? É que só o capítulo 78 dava uma pregação. Eu vejo 4 P's aqui no capítulo 78. Eu vejo aqui um privilégio, eu vejo uma promessa, eu vejo um plano e um propósito. Privilégio, promessa, plano e propósito. Se nós fôssemos tirar palavras que aqui estão escritas, qual o privilégio? O privilégio aqui de filhos que disseram: ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. O privilégio. Mas depois nós temos aqui uma promessa: não encobriremos. É um compromisso. Mas depois nós temos aqui um plano. Sabe como que nós faremos? Contaremos a vindoura geração. E por fim o propósito, a fim de que a nova geração o conheça. Fique em pé onde você está. Nós vamos encerrar hoje essa reunião profetizando que aquilo que o Senhor fará não vai ficar apenas na nossa geração. Aquilo que o Senhor fará no nosso meio não vai morrer quando para o túmulo nós formos, mas aquilo que o Senhor fará vai pendurar pelas próximas décadas, pelos próximos anos.